Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a uma live aqui no perfil Poli Augusta. É uma live super especial essa, porque nós vamos falar sobre inteligência emocional na infância. Só que aqui nós temos mães e temos também profissionais. Quem tá chegando agora para assistir isso depois que já foi gravado, eu peço que você aumente um pouquinho, né? Regule um pouquinho para você chegar mais na frente, porque agora as pessoas vão chegando e eu adoro conversar com elas e dar bom dia. Então, logo a gente vai começar o assunto. Enquanto isso, vocês que estão entrando, compartilha com as amigas, porque essa vai ser uma live, uma sequência de lives sobre inteligência emocional para criança, né? Na infância. E nós vamos trabalhar muito com as mães, tá? E claro, com os profissionais também que trabalham com a criançada aí, tá bom? Deixa eu ver quem já tá chegando aqui. Oi, Andréia. Cadê o povo? Júnior. Seja bem-vindo. Chama a galera. Glauci. Minha fiel escudeira, Ju. Jaciara. Que joia. Terapia Aprendiz. Como você se chama? Sejam todos muito bem-vindos. Por que eu resolvi fazer essa sequência de lives pra gente trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre inteligência emocional? Na verdade, o intuito dessas lives é que a gente potencialize, instrumentalize mais mães e famílias para lidarem com algumas questões dentro de casa. E de acordo com o que eu estou planejando trabalhar dentro da Oficina das Emoções, que vai acontecer na próxima semana aqui em Piracicaba, eu quero deixar registrado pelo menos 3 lives de instruções para mães, para que elas façam o serviço, né, de continuar essa educação emocional em casa, ok? Oi, Keila. Oi, Vanessa. Chamem as mamães aí. Compartilha nesse aviãozinho. Quanto mais pessoas a gente chamar para a live, mais o Instagram entende, né, que precisa acionar mais pessoas e enviar essa live para mais pessoas. Então, o intuito que eu tenho com essas lives, né, vão ser 3 dias de live, segunda, quarta e sexta, para a gente conversar um pouquinho sobre estratégias de manejo, né, com as emoções e o comportamento e educar essa criança para se autorregular aí dentro de um contexto emocional forte, tá? Nessas próximas semanas vai acontecer a Oficina das Emoções para as crianças. E lá a gente vai conversar e vai trabalhar muitas experiências para que eles consigam, dentro de um contexto, de uma história no espaço sideral, eles aprendam a ter um controle, né, sobre aquele painel de controle do próprio foguete dele. Então a gente vai ter todo um contexto de foguete que nas outras lives eu vou explicar para vocês também, para que vocês, mamães que, né, tiveram essas crianças ali na oficina comigo, continuem na mesma linguagem, continuem conversando com essas crianças no mesmo contexto, para que elas consigam internalizar o manejo, né, emocional. Ok? Quem é que tá aí? Vanessa. Oi, tia Gilce. Fernanda, Clara. Sejam todas muito bem-vindas. Chama todo mundo aí que a gente vai começar a nossa live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que a gente deve trabalhar, né, educar as nossas crianças emocionalmente. Muitas pessoas educam, né, as suas crianças no nível de comportamento. Então eles falam assim: olha, meus filhos agora
nas próximas semanas também vão lá para casa da avó. Então a gente educa o comportamento muitas vezes, né? Fala assim, olha, presta atenção em como você conversa, em como você fala, peça por favor, peça com licença, né? Diga aí o que você precisa para sua avó, para o seu avô, com gentileza, sem mandar nas pessoas. Então esse é o tipo de comandos, né, que a gente vai entregando para os nossos filhos muitas vezes. Isso também acontece quando você vai para um repertório de festa, quando você dá orientações e instruções para sua criança, você está ali educando ela para que ela de fato te devolva um comportamento coerente com o espaço, com o lugar. Mas pouco se fala sobre como educa as emoções, a regulação, né, dessas emoções aí desde a infância. E assim estamos nós aqui. Quando tá triste, come demais. Quando tá feliz, come demais, muitas vezes, né? Quem aí? Né? Outras pessoas, né? Que se descontrolam na menor frustração, não consegue retornar e precisa dar um atestado no trabalho, porque não consegue voltar ao funcionamento normal. Então, a gente precisa hoje pensar sim sobre como educar as nossas crianças para a inteligência emocional. Eu, como psicopedagoga, quero perguntar para vocês se vocês já conheceram alguma criança que, em épocas de prova, estuda, sabe tudo, só que quando vai fazer a prova, não consegue realizar. Isso ou criança ou adulto. Porque tá tão nervosa diante daquele desafio, que não consegue funcionar normalmente, né, no seu raciocínio para responder aquela prova ou para responder aquele desafio. Quero saber aí de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Vocês conhecem alguma criança que quando se chateia, né, se chateia por qualquer situação pequena, já abre o berreiro, já sai do jogo e não retorna, né? E não volta ao seu estado normal, dali já ficou emburrado para todo sempre, amém? Isso acontece aí na casa de vocês? Me contem. Se é só aqui na minha casa que acontece. Gente, eu vou tomar um cafezinho. Inclusive, eu até atrasei um pouco essa live, porque eu acordei com a garganta bem ruinzinha. E aí eu precisei, né, tomar um café e tudo. Vamos ver. A Gi tá falando, meu filho mais velho chorou horrores esses dias por ter tirado uma nota baixa. Pois é, o quão grande isso é pra ele, né? Então, olha só, gente, é incrível. Aí fomos chamados para conversar na escola. Isso aí. E são coisas que precisam ficar atentos, porque muitas vezes nós, como mães, fazemos o quê com essa nota baixa, esse choro, né? E esse chamar na escola. Como que fica o nosso coração de mãe? Você quer controlar, você quer educar o comportamento, muitas vezes, né? De você chegar lá e falar assim, olha, você vai ter que estudar mais, você não vai jogar videogame, você isso, você aquilo, outro. Só que não percebe o que a Gisele aqui do Canva para psicopedagoga já colocou, que a criança entra no nível de se cobrar muito e que aquele choro, ele não condiz com a situação real do que está acontecendo, só condiz com a situação emocional daquela criança. Então, eu quero que vocês pensem no seguinte, o que seria essa inteligência emocional e por que as crianças têm tanta dificuldade? Primeiro, porque nós temos tanta dificuldade, é justamente porque nós não fomos educadas, né, nas nossas emoções, nós não pensamos sobre elas, os nossos familiares, nossos professores nunca colocaram foco
naquele sentimento e em como fazer uma autorregulação dele para que você funcione normal. Porque isso é a inteligência emocional, né? Ó, por aqui eu fiquei perdida, porque não existe essa cobrança da nossa parte, né? E é engraçado porque às vezes a gente acha que não tem essa cobrança, mas eles se sentem cobrados por alguma fala, por alguma expectativa que você deixou demonstrar, né? E a gente vai conversar muito sobre tudo isso, tá? Por quê? Por que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças? Eu já deixei claro que isso não foi trabalhado conosco, então isso vai ser muito mais difícil você que não foi educada na sua emoção conseguir educar essa criança emocionalmente também, tá? Eu só quero reportar para vocês que essa série de lives vai acontecer segunda, quarta e sexta, e eu sempre vou começar às 8h45. Por quê? Porque, gente, geralmente a galera vai entrando, o Instagram vai enviando, né, a live para as pessoas, e em mais ou menos 9 horas é que realmente todas as pessoas foram chamadas, aí demora uns 15 minutinhos. Então, se você tá gostando dessa live, se você quer participar dessa sequência de lives, para que você termine essas lives, né, esse período aí, essa semana de inteligência emocional, aplicando na sua casa e começando a ver frutos no seu próprio comportamento e no comportamento da sua criança, deixa sempre o like nesse vídeo, né? E pega esse aviãozinho, encaminha para que o Instagram saiba que essa live é importante para você. Então, é importante para outras pessoas também, tá bom? Tá chegando mais uma galera. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Chama a galera. Essa é a primeira vez que eu faço live pela manhã. O meu público sempre foi, assim, muito forte à noite. Mas é como eu tô conseguindo equilibrar férias escolares aqui em casa, consultório, oficina das emoções, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, se você tá assistindo depois, essa live vai acontecer sempre de manhã nessa semana, tá bom? E outra coisa também, gente, por que eu decidi fazer essa live pras mães, né? Tem muita mãe chegando agora no meu perfil. É um perfil que eu sempre trabalhei muito com profissionais, psicopedagogas, mas chegou a hora de conversar com as mães também. Deixa eu fechar aqui. Chegou a hora de conversar com as mães, por quê? Como eu estou promovendo uma oficina das emoções muito particular, com analogias que eu vou fazer no espaço sideral, com o seu próprio foguete, e as crianças vão aprender muitas coisas de inteligência emocional ali dentro, eu quero que essas mães também aprendam a lidar com essa nova linguagem e saibam também conversar sobre esse assunto. Por isso eu estou promovendo essas 3 lives, porque elas depois vão virar vídeos que eu vou enviar para as mães das crianças lá da oficina, para que elas continuem esse trabalho, que é um trabalho massivo, não é algo que acaba na oficina, e ele precisa continuar esse trabalho lá dentro de casa, tá bom? Então, por isso, eu também estou fazendo essa sequência de lives, porque elas vão virar aulas para essas mães continuarem esse trabalho lá. Combinado? Se você tá gostando, encaminhe essa live para uma amiga sua, para que a gente converse um pouquinho mais. Sabe o que eu queria? Eu esqueci de uma coisa muito importante, muito, muito importante. Então, se tiver alguma das minhas mentoradas aí, coloca o título para mim, Inteligência Emocional para Crianças, para eu fixar aqui o comentário, por favor, para que eu não atrase muito aqui na live, que a live já tá atrasada. Se você conseguir colocar aqui no comentário, inteligência emocional, né, infantil, para eu fixar o tema da live de hoje,
tá? Por que a gente tem que trabalhar isso com as crianças? Primeiro, porque vai favorecer as relações, né? Primeiro, da criança com ela mesma. Obrigada, Gi. Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário. Isso. Valeu, Gi. Gente, então, pra que a gente tem que trabalhar isso? Como eu falei pra vocês, as nossas mães muitas vezes educaram a gente, nós educamos as nossas crianças apenas baseada no comportamento. Mas tantas vezes esse comportamento é fruto de uma emoção. E essa emoção é fruto de um pensamento, né? E a gente não se dá conta disso, a gente precisa mexer lá no pensamento, na emoção, que aí vai regular lá o comportamento. Mas a gente quer ir direto no comportamento, naquele comportamento que é fruto de outras coisas. E por que que isso precisa ser trabalhado antes, né? Por que que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças as emoções? Porque elas é que vão melhorar também a aprendizagem na escola. Isso mesmo. Você tá vendo que, de acordo com o que a Gisele compartilhou aqui, a criança, tirei uma nota baixa e entrou num nível de choro que não condiz com, né, com o nível do que aconteceu, não condiz para nós adultos, mas para ele aquilo é tão absurdo que precisa de ser trabalhado lá nos... O que ele andou pensando que engatilhou essa emoção de que isso é muito absurdo? Será que é porque ele tem que ser perfeito? Será que... E muitas coisas acontecem lá no nível de pensamento, no nível de crenças, porque ele fala assim, nossa, olha, eu nunca cobrei do meu filho isso, mas por que ele se sente cobrado? O que ele estruturou de pensamento, de crença, de que ele precisa ser perfeito em algum momento, né? Será que é isso que ele pensa? Então a gente vai precisar não ficar focando no comportamento dessa criança, mas aquele comportamento de choro foi despertado por uma emoção, e essa emoção era despertada por um pensamento, por algo que ele acreditou que aquela situação causou. E aí é que vem, gente, na escola, muitas crianças que chegam na escola porque que brigaram com os pais ou levou uma bronca dentro do carro, chega na escola, não funciona a tarde inteira, não funciona o período todo, porque aquela emoção não dissolve. Então, quantas crianças não aprendem, não porque elas não têm uma capacidade cognitiva para isso, mas porque qualquer discussão, qualquer alteração na rotina normal já desconfigura o emocional e ela não consegue se autorregular e retornar para o estado de consciência de aprendizagem. Então, para vocês perceberem o quanto isso é muito importante ser trabalhado dentro da escola, dentro de casa e sim dentro do consultório psicopedagógico. Então, eu tenho crianças dentro do consultório que você pensa só, chegam para mim, a mãe, não aprende de jeito nenhum. E aí, o que acontece quando a gente vai observar bem a situação? Faço toda a análise de capacidade cognitiva, visual, auditiva. E aí, quando eu vou ver, ela tem um desafeto. Ela tem uma crença de que aquela professora não acredita, não gosta dela. E aí, cada vez que ela está em contato com essa professora, que não é que a professora não gosta, ela se sente, como que a gente fala? Preterida. É uma questão emocional. É o quanto ela se sente preterida pela professora, pelo professor ou pelo grupo de alunos. E isso tudo precisa ser conversado e dissolvido, porque isso vira uma crença. A criança acredita que quando ela chega ali, ela realmente não dá conta,
porque ninguém gosta dela, ou porque a professora não gosta dela. E na verdade não é que a professora não gosta dela. Algum gesto, alguma coisa que a professora fez ali dentro da sala de aula abalou a estrutura emocional dela e ela não conseguiu retornar para o estado de consciência dela. Então, isso é tão importante ser visto porque, às vezes, uma besteirinha dessa, que pra gente é uma besteirinha, atrapalha o ano inteiro de uma criança, atrapalha a alfabetização toda dessa criança, né? Então, eu preciso que vocês compreendam. Olha lá. Oi, mãe, eu não vi que você entrou. Gente, temos a minha mãe aqui, que linda. Seja muito bem-vinda. Só vi agora o seu comentário. Não se sente amada. A criança que não se sente amada, preferida, benquista naquele lugar. E existe uma frase do Forstein que eu amo e que quando as pessoas vêm falar, Polly, por que você fala de educação emocional? Por que você fala de inteligência emocional se você não é psicóloga? Eu tenho uma frase comigo que eu sempre me acompanho em todos os meus atendimentos, em todos os projetos que eu faço, que é o seguinte: Forstein diz assim, que a inteligência é uma moeda de duas faces. De um lado a cognição e do outro lado a afetividade. Se você olha para a afetividade, você vai olhar lá do outro lado o cognitivo dele. Se você olha para o cognitivo, você precisa enxergar essa afetividade. Então os dois andam muito juntos e quando um é afetado, o outro também vai ser. Então, se eu estou trabalhando com uma criança que se sente preterida dentro de sala de aula, não adianta eu trabalhar planejamento, memória, consciência fonológica. Não adianta eu trabalhar em nível cognitivo se ela, no nível afetivo dela, está sendo prejudicada, massacrada. Então, eu venho como profissional falar isso para vocês, por quê? Porque eu quero que vocês aprendam como mães, como profissionais, professoras, como que a gente trabalha a educação emocional. Porque nem tudo que a gente sente é real. Nem tudo que a gente pensa aconteceu, né? Então vocês percebem a grandeza do que é a gente trabalhar esse assunto, a inteligência emocional da criança. E por mais que você pense assim, pô, mas será que eles entendem? Será que se eu trabalho isso, eles compreendem? E eu digo para vocês que é o seguinte, eles podem não compreender hoje, mas isso vai ser base estrutural para que mais para frente eles vão compreendendo. E existem coisas, sim, que você vai trabalhar e que eles vão entender. Que eles têm o controle de alguns botões do seu comando, do seu próprio foguete. E eles vão começar a acionar alguns recursos para que eles, eu digo assim, despressurizem o foguete. Então, quando eu tô com muita raiva, quando eu tô com quando a minha emoção tá tão forte que tá dominando o meu comportamento ali, eu preciso voltar e despressurizar o meu foguete. O quê? Respirar fundo. Essa criança vai aprender a respirar de forma inteligente. Então ela tá ali. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso que ela perceba que ela tá sentindo isso e que ela comece a despressurizar. Para quê? Para que a respiração dela comece a oxigenar novamente o cérebro dela, para que ela consiga tomar consciência dos fatos, entende? E quando isso acontece, aí sim ela está compreendendo e ela está sendo educada emocionalmente, tá? Então quando ela começa a se flagrar, a se perceber, e se ela faz isso o quanto antes, isso fica cada vez mais fácil de educar, de lidar. Agora, é fácil isso, gente? Não é fácil, não é fácil.
A gente faz isso desde pequenininho, as crianças, né? Então, eu tava lembrando, até contei numa festinha que eu fui, o conhecer a emoção, o que realmente eu estou sentindo agora. Então, na festa da colheita, a gente tava na festinha e a Júlia e o João iam dançar nessa festa da colheita e toda a família tinha ido pra ver e aquela coisa toda. E ela tava super... lá na frente do palco, ela tava super agitada. E aí eu chamei ela, fui fazer um story e falei assim: Júlia, nós estamos super animadas, né? Você tá super animada com essa festa, com a apresentação. E aí ela voltou e falou assim: não, mamãe, eu não tô animada, eu estou nervosa. Olha só, a minha percepção da agitação dela era uma coisa. A percepção dela, e ela soube me expressar, que era completamente diferente. Não é que eu tô animada para ir lá fazer, eu estou nervosa, por isso eu tô agitada. E aí eu falei para ela uma coisa que acredito que já vinha, né, vem de encontro com o que ela estava sentindo. Eu falei assim: por que você tá nervosa? Você já ensaiou muito, ou seja, você tem essa segurança e você vai arrasar nessa dança. E aí ela me apertou, me abraçou forte e falou assim: é mesmo, mãe, é mesmo. Então isso trouxe para ela segurança. Agora, se eu não sei explicar para ela o que ela tá sentindo, nem ela, a mim, fica um embate de comunicação completamente disfuncional. Porque enquanto eu tô achando que eu tô conversando com ela de uma forma adequada, que tá ajudando, pode ser que eu esteja piorando a situação, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão conversando. Falta muito desconhecimento para professores de educação infantil, principalmente com rótulos que colocam nos pequenos e que da maneira inconsciente acabam sendo agregados aos pequenos. Isso é algo que me dói muito ver acontecendo, é verdade, é verdade. Por isso que esse projeto de oficina das emoções, eu tô fazendo um projeto para criança, mas eu tô aqui conversando com vocês que são mães e profissionais dessa área. Porque não adianta eu trabalhar isso com a criança e ser desfeito todo esse trabalho dentro de casa ou na escola. E o intuito dessa oficina é a gente trabalhar com treinamento profissional também. Primeiramente, crianças devem ser conquistadas para depois aprenderem. Isso mesmo. Gente, aprendizagem, eu digo que é algo que dói. Aprender dói. Aprender é algo desconfortável. Em todos os sentidos. Quando você vai aprender algo, você tem que desconstruir uma ideia. E isso é desconfortável. Tá? Não só para criança, mas pra gente mesmo. Senta agora e vai começar a aprender japonês, uma língua nova. Cara, é super desconfortável. Porque você começar do início algo que você não sabe é desconfortável. E aí, se você tiver um professor que você sugira lá no fundo da sua mente que ele não gosta de você, aí acabou. Não é isso? Então, até agora, eu estou conversando com vocês sobre por que trabalhar a inteligência emocional. Tá? Qual a importância de trabalhar esse assunto que vai favorecer esse bem-estar pessoal, né, e social dentro do contexto da aprendizagem, ok? Só que aí eu quero que vocês pensem o seguinte: tudo isso que eu tô falando com vocês são baseados em vários livros, né? Um dos livros que eu tô usando é o do Daniel Goleman, né? Inteligência Emocional. Tô usando esse livrinho aqui que eu adoro. Se vocês não tiverem, eu recomendo muito. Eu sei que muitas profissionais aqui já leram, e é um livro que eu leio e releio o tempo todo, que é O Cérebro da Criança, tá? E ele vai falar o seguinte, com ele que eu tô fazendo a analogia do foguete para as crianças, mas ele fala sobre o cérebro, né, da parte de cima e o cérebro da parte de baixo. Oi, Fernandinha, seja bem-vinda!
Chama as amigas aí, vamos papear. E esse cérebro de baixo, que é o cérebro, vamos dizer assim, irracional, emocional, dos impulsos. Então, quando eu me sinto incomodada, eu começo a chorar. Quando eu me sinto incomodado, alguma coisa me incomodou, eu vou reagir. Esses impulsos. Que bom, que bom! Esses impulsos acontecem no cérebro de baixo, que eles falam, né? Então, existe esse cérebro de cima, que é o cérebro onde eu racionalizo, onde eu planejo, onde eu consigo pensar de forma mais adequada. E esse cérebro de baixo, que é onde eu sinto, onde tem um impulso. E a gente precisa fazer o quê? Fazer uma integração, como se fosse uma ponte, ligar um ao outro, para que essas emoções possam ser, pensadas, racionalizadas, compreendidas. O porquê eu tô sentindo isso, o que foi que eu pensei, o que foi que me disseram. E aí, quando isso não acontece, quando esse cérebro está, separado um do outro, que isso acontece fisicamente, inclusive, o que acontece nesse sentido? Só o cérebro de baixo funcionando. Aí acontece as birras, acontece. E a gente, nós adultos, damos as nossas birras também. Quando a gente fica emburrado, quando a gente não quer falar, quando a gente não senta para conversar, aquela conversa difícil que a gente precisa com o outro. Então a gente tá meio que sem essa integração. E lá dentro da oficina das emoções, o que eu vou trabalhar é o foguete encaixado. Então a gente precisa encaixar esse foguete nosso, para a gente poder usar ele em todo o seu potencial. E esse encaixe, que é essa integração da emoção com a razão, eu preciso aprender a adequar a quantidade de raiva, de medo, e eu vou dar para eles instrumentos para isso, que vai ser para as próximas lives, que eu vou conversar com vocês sobre esses instrumentos, o que eu posso usar, quais são os botões que eu preciso apertar dentro de mim para regular tudo isso. Mas agora eu quero saber se vocês compreendem o que é essa inteligência emocional, tá? Me contem aí, porque às vezes a gente conversa e não faz ideia do que de fato seja isso. Poliana, o quê? É saber sobre a emoção? É regular a emoção? É camuflar a emoção? É segurar a emoção? O que é essa inteligência emocional? E tanto o Daniel Goleman quanto outros autores, eles levantam alguns pilares dessa educação emocional para trazer essa inteligência emocional, tá? E aí eu vou falar para vocês de 4 pilares. O primeiro pilar é essa autoconsciência. Eu saber, por exemplo, a Julia me dizer, não, mãe, eu não estou animada, eu estou nervosa. Ela fala igual os como é que fala? Os piracicabanos. Agora ela está bem piracicabana. Ela fala, estou nervosa. E essa autoconsciência. E o pai também compreender quando que essa criança vai precisar de ajuda. Porque o cérebro só finaliza o seu desenvolvimento lá com 21, 25 anos. Então você imagina que uma criança com o cérebro superior, ainda não todo completo, ela vai precisar da sua ajuda para reconhecer, para ter consciência dessas emoções, para nomear, para compreender as consequências, das atitudes delas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês dessa questão de você se antever a emoção da criança. Nessa última festinha que teve de um coleguinha do João Pedro, ele chegou lá, a gente chegou em torno de 5 horas da tarde e ele não tinha lanchado em casa, ele só tinha almoçado 1 hora da tarde. Só que chega lá, a criançada não quer saber de comer, a criançada quer saber de quê? De brincar. E assim foi com o João, ele saiu brincando de bola e ficou. Quando foi 7 horas da noite, e a minha anteninha já fica assim, ó, o João Pedro vai ficar com raiva. Por quê, Poliana? Porque ele está com fome.
Tanto eu quanto o pai dele já detectamos que quando ele fica com fome, ele vira uma outra pessoa. E isso a gente já trouxe consciência para ele de que isso acontece, de que ele se transforma, de que ele não consegue controlar os impulsos dele quando ele está com fome. Então você pensa só que a minha criança de 10 anos já sabe que quando ela está com fome, ela vira um bicho. Mas quando ela já está no momento do bicho, né, da raiva, ele já não consegue mais se controlar. Então eu preciso antever. Entendeu? Olha lá, ó. É Neto da Rosa, é esse aí. Eu presenciei essa, é isso mesmo. Então, quando você deixa a fome passar, gente, isso desde pequeno. E nunca mudou. Então, a gente sabe que vai dar ruim se a gente não obrigá-lo a comer um pouquinho antes da raiva explodir. E aí, a gente já conversa com ele. Como? Quando ele já vem, não sei o que, vem cá, João. Não, por que isso? A gente já fala assim, você está com fome. Eu sei que você está nervoso, eu entendo que você está com raiva, mas antes dessa raiva, você está com fome. Então, antes da gente conversar sobre o que aconteceu, você vai comer. Entenderam? Então, gente, isso desde bebê e criança e agora pré-adolescente. Esse é o comportamento. Então, antes de começar, João, vem cá. Eu vou preparar uma comida pra você. Não, mãe, eu não tô com fome, não quero brincar. Não. João, você vai estourar. Então, essa consciência, essa autoconsciência, eu vou trabalhando com ele. E se ele não tivesse tão envolvido com as brincadeiras, ele ia parar e ia fazer o que eu tô falando. E ia comer. Só que no contexto lá da brincadeira... falei assim, vou esperar mais 10 minutos. E aí eu mesma não fui. Eu falei, Léo, já tem tantas horas que o João não comeu. E se alguma bola sair errada ali, ele vai estourar e vai dar ruim. E aí ele já faz o que de novo? Aí o meu esposo foi lá, já puxou ele e falou assim, você vai comer agora. E aí ele já come. E aí ele ficou feliz a festa inteira. Por quê? Porque a gente teve essa noção de educá-lo emocionalmente, fazendo ele comer antes de explodir, porque eu já sei, eu já faço essa previsão, tá? Então, esse é o primeiro pilar. Qual é o gatilho emocional da sua criança? Qual é o seu gatilho emocional? Né? Então, aqui em casa, quando eu tô de TPM, eu já aviso todo mundo, porque a culpa não é da criança, a culpa não é sua. A culpa é que eu realmente fico mais feroz na TPM. E assim, eu falo pra ele, gente, eu estou de TPM, por favor, me deixa quieta. Não é que a mamãe não gosta de você, é que eu preciso ficar quieta. Eu preciso ficar na minha. Então, olha só como as relações melhoram quando você faz o outro entender que esse é um momento seu, tá? Isso tanto para a criança, e a gente pergunta para a Júlia mesmo, né? Aconteceu alguma coisa e tal. Você quer ficar quietinho um pouquinho? Então tá, depois eu venho aqui conversar com você. Tá? O segundo pilar dessa inteligência emocional é o quê? O autocontrole. Que é justamente essa regulação dessa emoção, tá? Para a gente conseguir demonstrar de uma forma mais apropriada. Para eu não sair atropelando todo mundo com a minha emoção, exigindo do mundo que me entendam, né? E a gente faz isso autorregulando. E essa autorregulação eu vou conversar com vocês na próxima live. Quais são, né? Então hoje eu quero que vocês compreendam, entendam e percebam nessa consciência o que deixa o seu filho irritado, o que deixa você com medo. O que deixa o seu esposo nervoso? Qual é o gatilho do descontrole dentro de casa, né? Porque aí quando a gente pode se antever, na próxima live eu vou falar sobre autorregulação, sobre como a gente
se autorregular. E como ensinar essa criança a despressurizar o foguete dela, a compreender melhor, né, o que ela está sentindo, mas como ela pode autorregular isso, tá? O terceiro pilar são as interações sociais, ou seja, essa criança entender que o outro também sente. Que quando você fala isso, a outra pessoa vai sentir alguma coisa também. Ela pensa em algo e sente algo também, né? Então existe um limite e o espaço do outro que eu não posso invadir. E também não permito que o outro me invada. Então esse é o meu espaço. Eu não permito que você ultrapasse esse espaço, né, e vá além. Você tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço. Isso também fisicamente, né? Então aquela criança que o tempo todo tá agarrado, o tempo todo tá em cima de você. Ei, calma, esse aqui é o meu espaço e esse é o seu espaço. E você não precisa ficar assim em ninguém. Porque cada um tem uma bolha invisível ali de espaço e que você precisa estar numa situação diferente para que você invada essa bolha. E é incrível isso, porque isso vai criando esse senso de adequação nos lugares também. Só que vocês acham que as pessoas sabem isso do nada, mas isso é aprendido, gente. A gente precisa educar, nos educar essa criança também. E o quarto pilar, que é o que? A empatia. O que vocês acham? O que vocês acreditam que seja essa empatia? Coloca aqui pra mim. O que seria essa empatia? Não é só uma questão de se colocar no lugar do outro, mas é aceitar e entender o sentimento do outro, mesmo que você não concorde. O que vocês pensam sobre isso? Me fala aí. Eu compreender, entender que o outro está sentindo isso. Eu aceito que é do outro, não é meu. Entende? E eu preciso compreender que ele está sentindo, aceitar que é esse o sentimento dele. Ah, mas ele não tinha que estar assim. Não, ele está, ele tem que estar do jeito que ele está. Aceitar, mesmo que você não concorde. E essa empatia, a gente vai trabalhar provavelmente no terceiro encontro, que é algo muito, muito... eu digo que é um instrumento muito poderoso para que você ganhe essa criança para você, né? E ensine ela a lidar com as outras pessoas também. Ok? Então, gente, primeira coisa que vocês precisam entender sobre inteligência, educação emocional, para a gente trabalhar a inteligência emocional nas crianças, é primeiro ter essa consciência da importância do que é isso, que a gente conversou nessa live toda. O segundo passo é aceitar que é difícil mesmo, tá? Vai precisar de tempo, de treinamento, de paciência, de repetição, de insistência, de treinamento diário, né? De observar, de parar tudo para... Peraí, mas o que você pensou sobre isso? Mas o que te disseram sobre isso? É fazer perguntas no tempo adequado, de forma inteligente, tá? Então, essa inteligência emocional que a gente está falando são competências que são habilidades, conhecimentos e atitudes que vão fazer o quê? Trabalhar todos esses pilares que eu falei para vocês nas emoções, tá? Olha lá, minha mãe tá falando que é um tipo de cumplicidade, aceitação. Isso, é isso aí. Muito bom. Tá? Então, quais são essas habilidades? A consciência, né, emocional, que é você estar consciente das próprias emoções e das do outro.
né? Essa consciência, como eu falei para vocês lá na festinha, eu tenho consciência de que se uma bola sair ruim ali, o João, na fome que ele tá, ele vai explodir. 2, essa adequação, que é a capacidade de controlar essa emoção de forma apropriada. Então, antes que ele exploda, eu já chamo, vem aqui, come. É uma das formas de eu adequar, né, essa emoção que vai vir. A gente também vai conversar muito sobre autonomia emocional, né, que tem a ver com essa autoestima, autoconhecimento, responsabilidade, né, consigo mesmo, e uma atitude positiva, tá? E essa integração do hemisfério, né, de raciocínio com o dos impulsos da emoção. Meninas, a princípio, o que eu trouxe para vocês é algo um pouquinho teórico, não é mesmo? Mas a partir da próxima, a gente vai conversar muito sobre práticas, sobre estratégias de vida real, para que você consiga se comunicar melhor e educar a sua criança para a inteligência emocional. Para quê? Para que quando a gente é inteligente emocional, a gente consegue resolver algumas questões de forma inteligente. Então, quantas vezes você resolveu uma questão de forma impulsiva? Eu, várias vezes. Eu, muitas vezes, né? E às vezes eu paro e penso, puxa, não era tudo aquilo, por que eu fiz isso? Né? Então, você imagina você educando a sua criança para que ela seja um adulto mais consciente, mais forte, mais equilibrado. Porque o que a gente tem visto aí, depois dessa pandemia, de pessoas completamente desequilibradas, a gente precisa formar um exército dentro de casa, de crianças fortes, de crianças conscientes, né? De emoções que tomam ela. E como que ela pode se reequilibrar novamente para pensar de forma inteligente, de forma racional, para aí sim tomar algumas decisões, ok? Quero saber quem gostou da live, se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se você gostou, aciona aí o coraçãozinho para eu saber que você tá curtindo essa live, tá? E hoje a experiência da live é justamente para você compreender o que é essa inteligência emocional, para que ela serve e qual a importância disso na minha vida, no meu dia a dia. Ok? Me contem aqui, fala aqui pra mim, pra gente finalizar essa live. Eu quero que você deixe aqui, escrito aqui pra mim, o que ficou de mais importante. O que você resume pra mim em uma frase. O que você vai levar dessa live de hoje pra dentro da sua casa? Me contem aqui. Coloca aqui pra mim, porque quando a gente assiste uma palestra, assiste uma live, muitas pessoas saem muito motivadas daquele lugar e pensando em novas coisas, em novos comportamentos. Mas quando a gente escreve sobre isso, a gente consegue sintetizar algo, né? Eu quero sintetizar. Você começa a ser acionada com comprometimento de fazer algo diferente do que você vem fazendo. Então eu quero que vocês coloquem aqui pra mim o que vocês mais gostaram e o que você vai levar pra sua vida. Até quarta-feira nós vamos conversar sobre esse reajuste emocional, né? Como que a gente pode se autorregular e como que a gente pode ensinar a criança a se autorregular também. E aí eu vou trazer toda a analogia do foguete, que eu vou ensinar para as minhas crianças lá na Oficina das Emoções, para que vocês repliquem em casa, para que vocês repliquem no consultório, para que vocês ajudem essa criança a ter algo materializado sobre as emoções, para que eles consigam começar a trabalhar dentro de si essa explosão de sentimentos que acontece aí quando a gente está desregulado. Tá bom?
Curtiram a live de hoje? Eu amei estar aqui com vocês, apesar dessa voz bem ruim, né? Eu tenho que ir tomando meu cafezinho quente para ver se melhora. Mas eu gostei muito, muito de estar aqui com vocês. E eu espero que na quarta-feira vocês chamem as amigas pra gente aprender um pouco mais sobre autorregulação e como ensinar isso para as crianças. Combinado? Joinha, joinha com vocês? Então tá, eu vou finalizar a live. E aí você vai embaixo da live deixar lá o seu comentário, o que você mais gostou nessa primeira live sobre inteligência emocional infantil. Ó, a Ingrid falando, motivada a tentar identificar meus pontos de desequilíbrio e do meu pequeno para que eu possa controlar e orientar melhor nas situações. Que lindo, Ingrid, é isso. Você resumiu essa live toda de hoje. Quando a gente compreende qual é o nosso disparo, qual é o nosso gatilho, eu consigo me antever e também fazer isso com a minha criança. Maravilha, é isso aí. Adorei, amei, amei. Oi, tia Gilce. Percepção e cuidado. Gente, como isso é grandioso. Perceber, né? Uma das coisas que a gente faz muito na educação infantil, quando a gente vai fazer um treinamento de profissionais de educação infantil, é esse olhar de percepção. Será que ele está curtindo essa brincadeira? Ou será que ele está, a gente fala assim, sobrevivendo a esse tipo de brincadeira? E a gente vai precisar aprender muito sobre essa percepção e ensinar muito para as nossas crianças também a perceber o outro. E é isso aí, na quarta-feira, às 8h45, vocês têm um compromisso comigo aqui para a gente conversar muito sobre essa percepção e a autorregulação do nosso comportamento e da nossa emoção. Combinado? Um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela companhia e enviem a live para suas amigas aí para a gente começar a bater mais papo sobre isso daqui, tá bom? Muito obrigada a todas e não deixe de escrever lá nos comentários o que você achou da nossa primeira live, dessa série de lives sobre inteligência emocional. Um beijo grande e até a próxima!